Você tem a sensação de que seu filho não come quase nada, recusa quase tudo que você oferece, você tá ficando maluca com isso, e isso tá te preocupando muito, te deixando de cabelo em pé? Então esse vídeo é para você. O seu filho não precisa comer. Que delícia é essa? Eu tô falando hoje para as mamães de bebês de até 1 ano de idade. E calma, não é que seu filho não precisa comer nada. Na verdade, é que você não precisa se preocupar tanto com isso, ó. Calma, respira, que o importante é o processo, o importante é ele aprender. Mas, antes de começar esse vídeo, eu quero te pedir algo, né, gente? Curta aqui esse vídeo, compartilha com as outras mamães aí que estão meio desesperadas nessa fase e também não esquece de me seguir lá no Instagram, seguir a minha rotina com a Elisa, a gente tá retomando tudo agora. Estou colocando, já tem receita lá, você pode ir lá no meu perfil e olhar os stories gravados, que tem muita receitinha legal. Então vai lá e acompanhe o nosso dia a dia no Instagram, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito, que vai ser uma mão na roda para ti. Então vamos lá para as dicas? Mesmo sendo nutricionista, eu me descobri como mãe. E a gente sabe, né? Esse processo de criar um ser humano, de apresentar um mundo para ele, deixa a gente muito cheia de segurança, de certeza. A gente sempre se culpa, a gente acha que a gente está fazendo tudo errado, que a gente deveria ter feito de outro jeito. Dentro desse mundo, dessa experiência materna, eu adquiri uma preocupação diária, que eu acho que toda mãe tem. Fazer o meu filho comer. Sabe quando tu acorda de dia, tu levanta da tua cama e tu diz, o que eu vou fazer hoje? Fazer o meu filho comer. Na hora do almoço. Fazer meu filho comer. Na hora do lanche. Fazer meu filho comer. Na hora do jantar. Fazer meu filho comer. Sabe, vira uma meta de vida, uma preocupação e aquilo ali acaba virando um peso e algo muito cansativo. Eu tenho percebido que essa é uma preocupação quase unânime, sabe? Mas hoje eu quero dividir contigo 5 pontos para te deixar mais tranquila, para que esse processo ele possa ser muito mais eficiente. Primeira notícia. Seu filho tem reservas. Até 1 ano de idade, o alimento principal do seu bebê ainda é o leite materno. É como se fosse 6 meses de adaptação, sabe? De estágio. Então, Deus sabia e sempre soube que um bebê não vai comer. Fez 6 meses, amanhã já está comendo carne, feijão e aceitando tudo. Não é assim, gente. É um mundo de descobertas. Então, você acha que com toda a sabedoria que Deus tem, ele ia deixar um bebê desnutrir? Não. O leite materno, o leite complementar que você está usando, né, a fórmula, ela ainda vai ser o principal alimento até os 6 meses do bebê. Não significa que você vai deixar o seu bebê só com leite materno. Não. São 6 meses de introdução. É um estágio, é um período para que o bebê conheça os alimentos. Então, mamãe, a tua função agora é fazer esse bebê conhecer esses alimentos. E só, nada de preocupação. Segundo ponto, que é o ponto que me deu a ideia de colocar esse nome aqui bem polêmico nesse vídeo, que é o importante não é comer, o importante é nutrir e descobrir, tá? Então vamos falar. Nutrição a gente já tem. Eu acabei de te dizer que o principal é o leite materno. Então calma, o seu bebê não vai desnutrir por causa disso. Então agora a gente tem outro desafio, fazer esse bebê descobrir. Se você, como mãe de um bebê com menos de 1 ano de idade, colocar na tua cabeça que tu tem que apresentar alimentos e que esse é o momento de apresentar alimentos, você vai ver que vai ficar muito mais leve. Então não force ele a comer em si, mas ajude esse bebê a conhecer e a descobrir, a experimentar. É tão lindo ver quando eles começam a experimentar e a fazer caras e bocas das sensações. Então, esse é um ponto muito importante. Essa descoberta que o bebê tem é, na verdade, a relação que ele vai construir com a comida. Gente, isso é tão importante, mamãe. Você não obrigar o filho a comer, você não se preocupar com isso, porque você tem que perceber que você está construindo uma relação de um bebê com a comida, de um ser humano com a comida. Então a gente vê que hoje existem muitos problemas relacionados à comida em pessoas adultas, problemas de ansiedade, distúrbios, né, relacionados à alimentação, e não é isso que a gente quer construir uma relação saudável. Então assim como eu ensino o bebê a descobrir cores, texturas, ensino ele a brincar, eu também vou ensinar ele a comer de uma forma muito leve e intuitiva. É uma fase que é muito no chão e pouco na boca. Não se estressa, amanhã é uma fase que a gente vai limpar muito o chão e vai cozinhar muito, e a gente acha que tudo que a gente está cozinhando está indo para o chão, mas não. Tudo que você está cozinhando está indo para a mente, para a memória desse bebê, a memória gustativa, a memória visual, a memória afetiva. Então não te preocupa, que nenhum trabalho é em vão. O terceiro ponto que você precisa estar ciente aqui é, sim,
algumas vezes até aquele bebê que é um pouco mais comilão, um pouco mais interessado em realmente deglutir a comida, até esse bebê ele vai ter um momento onde ele não vai se interessar muito pelos alimentos. Isso é completamente normal e depende também de algumas situações. Por mais que ele esteja se interessando pouco, tudo bem por isso, também não é uma hora de se estressar. Tem motivos para isso acontecer. Então você pode observar, por exemplo, alguns possíveis desconfortos. Às vezes é uma dentição, as mães a gente já sabe disso, a gente sabe que dente faz coisa sim, por mais que alguns pediatras digam que não, mas a gente sabe que tem alguns desconfortos, a gente sabe que pode ser ali um período de alguma doença do bebê, ele pode estar enjoadinho, então ele vai acontecer isso. Também pode ser a aquisição de novas habilidades, às vezes o bebê simplesmente está interessado em chutar a bola, em pegar um brinquedo e não em comer. E se tu fizer a comida ser a competição desse bebê, vai estar tudo errado, porque ele vai preferir brincar. E ele vai achar que a comida é uma punição para não deixar ele brincar. E você vai educando esse bebê aos poucos, vai entendendo, sabe? Ser mãe e fazer a introdução alimentar de uma criança é muito percepção, sabe? Então fica tranquila, porque às vezes ele vai se interessar menos. Mas não significa que seu filho não vai comer nunca. Eu tinha esse medo, mesmo sendo nutricionista, eu dizia, pronto, meu filho vai ser o único ser humano do mundo que não vai querer comer. Mas não, isso não é verdade. E o ponto número 4, se alimentar é um aprendizado para a vida. O seu bebê acabou de fazer 6 meses ou está ali antes de 1 ano de idade, meu Deus, ele acabou de começar a vida dele. Então você, na verdade, está iniciando o indivíduo que vai se alimentar uma vida inteira. Que tipo de alimentação você quer que ele tenha? Que tipo de relação com a comida você quer que ele tenha? Eu sei que pode parecer um pouco desesperador ouvir isso. Meu Deus, Andressa, tu me preocupou mais agora, porque eu não estou conseguindo alimentar meu bebê e tu ainda me disse que ele está aprendendo comigo, logo comigo, que não sei nada, que não estou conseguindo. Uau! Por isso que tem mães que pecam não oferecer comidas para os seus filhos. Aquela frustração do bebê não ter comido a coisa saudável que ela fez e ela, ele vai desnutrir, ele não vai comer nada, e aí oferece uma guloseima que tem muito açúcar e o bebê, claro, ele vai apreciar porque força muito a papila dele, sabe? Desperta ali o açúcar é viciante, né? O sal é viciante, então isso com certeza vai despertar a atenção dele. Então não tem como um chuchu competir com um biscoito de maisena super doce. Então algumas mães acabam entrando nesse erro, só para ter a sensação de ver o filho se alimentando. Então, fica tranquila, se ele rejeitar, tem o teu leitinho, tem a fórmula. Então, até 1 ano de idade, mãe, é a hora de ouro, viu? Andressa, então, o que eu faço? Eu sou só uma coadjuvante dessa história toda? Sim. E qual é a tua missão de vida? Vou te dizer agora. Ofereça. A tua função e a tua missão com o teu bebê é oferecer. Se tu não estiver oferecendo uma variedade de alimentos para ele, aí sim eu vou puxar a tua orelha, porque aí tu tá errando feio. Mas se tu estiver oferecendo, ele pode até jogar mais no chão, mas ele tá vendo a cor, ele tá sentindo e o dia que ele quiser ele come. Então a missão que eu deixo para ti, o desafio que eu deixo para ti é: vá no supermercado, compra esse tipo de frutinha diferente, cores, coloca no prato dele mesmo que ele não coma e faça ele ver e perceber a presença daquele alimento todos os dias. Essa é a tua missão nessa terra. Uma coisa que uma vez uma amiga me disse, no meu momento de desespero, né, de mãe e depois nutricionista, ela disse assim: Andressa, criança com comida por perto, ela não passa fome. E, gente, isso é verdade. A gente acha que o bebê é burro, porque o prato tá lá, a gente acha que ele não tá comendo porque ele não sabe o que é comer. Gente, o corpo tem sua necessidade fisiológica. Se o bebê não tá comendo é porque ele não quer. Bebê que tu oferece comida, ele não vai passar fome. Ele vai comer quando ele quiser comer. Claro que tem que existir uma disciplina em relação à refeição? Tem. Isso são temas para outros vídeos. Agora eu tô querendo te deixar tranquila, para tu deixar de nóia durante a introdução alimentar. E outra, gente, uma dica que sempre dá certo. Esse não é um vídeo de dica, mas eu vou finalizar com essa diquinha rápida, mas dizer para ti que quanto menos tu estiver ligando pro fato dele comer, mais ele vai querer. Sempre que eu ofereço um novo alimento para Elias, eu deixo lá como se eu não quisesse nada, nem que eu fique de lá observando de longe. Mas não deixa ele perceber que tu tá morta de vontade dele botar aquele pedaço de manga na boca. Não deixa, os bebês são muito espertos e eles são meio assim, sabe, do contra. Então é uma dica, oferece como se tu não quisesse nada. E aí? Ficou um pouco mais tranquila agora? Eu espero que eu tenha te ajudado compartilhando minhas experiências. Se você é mãe, está passando por uma fase difícil em relação à introdução alimentar e está realmente preocupada, não sabe o que fazer, significa que talvez você tenha aí um problema que precise ser analisado de uma forma muito mais específica. Então, não encare esse problema sozinha. Procura um nutricionista, não fica sofrendo aí sozinha ou perdida, né? Pode ser uma coisa simples, mas que você não está enxergando, né, naquele momento que você está vivendo. Então, ele é um especialista muito
muito mais indicado para isso, tá? E se for somente uma pergunta que você quiser fazer em relação a isso, deixa aqui nesses comentários. Eu vou fazer de tudo para responder todos os comentários que vocês fizerem aqui. Comenta aqui embaixo quais têm sido as tuas maiores preocupações nesse período de introdução alimentar e também as tuas angústias. O que tem aí tirado o teu sossego? Comenta aqui embaixo também que eu quero saber, e outras mães também. Eu vou escolher um comentário para ser tema do nosso próximo vídeo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa o seu joinha aqui, se inscreva nesse canal se você não é inscrito ainda. E não esquece, gente, de ativar o sino, porque senão o YouTube não vai entregar. Principalmente eu, né, que estou reiniciando o canal agora. E compartilha com as mães também dos grupos que você tem aí de mãe, que vocês trocam experiências. Compartilha esse vídeo. Pode ajudar uma mamãe pertinho de você. Então é isso, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!